pessoal, tudo bem? Aqui é a Luiz Marinchão do blog Caderno de Bolso e hoje eu estou aqui para fazer uma resenha do livro Harry Potter and the Cursed Child. Eu sei, eu apareci aqui no canal semana passada e eu trouxe um vídeo em que eu mostrava como é que o livro era por fora, né, qual era a diferença entre a versão britânica e americana. Então, inclusive, para quem tiver interesse, eu vou deixar linkado aqui. E naquele vídeo eu tinha comentado que eu pretendia ler esse livro em no máximo um mês, e daí eu ia fazer uma resenha aqui, blá blá. E gente, eu li esse livro em 4 dias, tipo, eu tentei ler mais devagar, eu queria ler mais devagar porque eu não queria assim, sabe, logo ficar órfã de novo de Harry Potter, então a minha intenção era ter lido mais devagar, só que acabou não dando assim, sabe? Eu até tava indo num ritmo tranquilo, até que no último dia eu li tipo mais de 200 páginas e daí, né, tipo, ops! Então antes de começar essa resenha, eu só queria explicar o seguinte pra vocês. Hoje, então, tá indo ao ar esse vídeo aqui em que eu tô fazendo uma resenha, e essa resenha é mais geralzona, assim, tá? Sem contar nada importante e tal do livro. Na sexta-feira vai ser lançado outro vídeo ainda sobre o Cursed Child, e nesse vídeo eu vou dar mais spoilers, assim, tá? Eu vou falar tudo sobre o livro, a minha opinião e tal, para as pessoas que já leram e quiserem compartilhar aí do desespero barra felicidade, sabe? Tipo, tudo. Bom, então vamos começar. Este aqui é o livrinho, né? Eu mostrei ele no outro vídeo. Quem quiser saber mais sobre o livro em si, como eu disse, vou deixar linkado aqui em cima um vídeo onde eu falo apenas sobre a capa e as diferenças e tal. Mas enfim, então esse aqui é o livro oficial, tá? Esse é o tamanho dele. E ele tem 330 páginas de história mesmo, tá? Então são 330 páginas de Harry Potter aqui dentro. A primeira coisa que eu acho interessante mencionar é que é muito importante todo mundo que for ler esse livro ter em mente que não é um livro normal, tipo, né? Não é como os outros Harry Potters, não é um livro de romance. Isso aqui é o script da peça, tá? Isso aqui são as falas, né, dos atores e tudo mais lá na peça. Então, de jeito nenhum vai poder se comparar com um outro Harry Potter. Eu acho que isso é bem importante de ter em mente, porque eu vi algumas pessoas por aí falando que não sabiam que ia ser tipo uma adaptação da peça em livro, não sei o que, e que ficaram decepcionadas. Então, assim, eu já vou dizendo isso aí pra quem ainda não sabe, né? Que isso aqui não é um livro normal, tipo, não vai ser igual aos outros Harry Potters, isso aqui não é um romance, isso aqui é uma adaptação do script da peça de teatro. Tá? Tendo dito isso, então, acho interessante mencionar que aqui embaixo está escrito assim: baseado numa história original da J.K. Rowling, do John Tiffany e do Jack Thorne. E aí embaixo diz assim, uma nova peça por Jack Thorne. Então, assim, eu acho que é muito, muito importante ter em mente que não foi a J.K. que escreveu isso aqui, tá? Claro, tem pessoas que acham que sim, tem pessoas que acham que não, mas assim, a minha ideia, assim, lendo o livro, o que eu consegui, né, captar dele, eu acho que foi basicamente o Jack Thorne e talvez até um pouco, né, o John Tiffany, que escreveram essa história. E eles foram, assim, aconselhados pela J.K., essa é a minha opinião, sabe? Eu acho que ela deve ter passado pra eles, assim, né, as coisas principais do que aconteceu. Aí eles inventaram uma história dentro disso e ela foi meio que guiando eles, dizendo isso aqui é ok, isso aqui é aceitável, isso aqui não é e assim por diante. Então, na minha concepção foi isso, tá? Não tô dizendo com certeza foi isso que aconteceu, mas assim, eu não acho que tenha sido ela que escreveu, justamente porque diz que é uma nova peça pelo Jack Thorne. Então isso também já serve assim pra mostrar pra vocês que talvez não seja exatamente igual, exatamente como você imagina, assim, lá nos Harry Potters. Vai ser diferente, né? Enfim, né? Não vai ser igual porque não é a mesma pessoa que está escrevendo, né? E é justamente por conta dessas coisas aí que tem muita gente que tá dizendo que esse livro mais parece uma fanfic, né? Que parece coisa escrita por fãs ao invés de uma coisa original mesmo. E eu acho que assim, isso tem até um pouco de fundamento, tem algumas coisas um pouco estranhas assim, sabe? Tem algumas coisas meio sem sentido, mas eu não sei, sabe? Eu sinceramente gostei da história, diferente de muita gente, eu realmente gostei do livro
eu terminei o livro e eu tava assim com um sorriso, de certa forma, né? Tipo, tá, eu tava chorando, mas na real, né? Enfim, era tipo um choro bom e ruim ao mesmo tempo, mas assim. Então tem muita gente assim que diz que é bastante viajado, assim, sabe? Que tem muita coisa meio sem sentido e tal, então justamente por isso dizem que se parece muito mais com uma fanfic do que uma coisa que a própria J.K. escreveria. Mas, né, como eu já mencionei pra vocês antes, eu acho que de fato não foi ela que escreveu, então, né, não tenho que argumentar sobre isso. Bom, então agora eu vou falar mais sobre a história mesmo. Bom, esse livro aqui, então, ele se baseia, basicamente, na história do Harry com o filho mais novo dele, que é o Albus Severus Potter, né? Bom, e assim, eles não têm um relacionamento muito bom, assim. O Albus, ele não gosta muito do fato de que ele é filho do Harry Potter, porque todas as pessoas esperam muito dele, todas as pessoas acham que ele vai ser igual ao pai e ele é totalmente diferente, né? Então ele sente uma pressão assim muito grande por ser filho do Harry Potter, né? Do garoto que sobreviveu e tal. Então o relacionamento deles não é muito bom, assim, né? Porque o Albus também não é o filho perfeito, assim, na visão do Harry, né? Vocês sabem, isso aconteceu no epílogo de Relíquias da Morte, né? O Harry teve 3 filhos, o James, a Lily e o Albus. E o James e a Lily são mais assim, sabe, tipo, parecidos assim com eles e tal. O James é todo, assim, bem parecido com o pai do Harry mesmo, né, com o James. Então, é diferente, assim, sabe? Eles não têm uma relação muito boa, né, o Harry e o Albus. E o livro vai, de certa forma, girar muito, assim, em torno disso, da relação pai e filho dos dois, misturado com mais um monte de coisa louca, assim, tá? Coisa muito louca mesmo, porque o Albus meio que se rebela e ele faz algumas coisas, assim, erradas, e elas surtem efeitos mirabolantes, e isso dá, assim, tipo, umas reviravoltas muito loucas na história, até que no fim das contas, assim, a gente chega num ponto lá e acabou, assim, sabe? Mas então eu posso dizer assim, o livro ele é muito cheio de ação e de aventura e, sabe, de coisa louca acontecendo mesmo. Então eu acho assim, não é um livro que te dá tempo de enjoar dele, sabe? Porque cada hora tá acontecendo uma coisa diferente e é muito doido, assim, realmente muito doido. Então ele acaba te prendendo ali na leitura, ao menos ele me prendeu muito, né? Como eu disse, o último dia eu li umas 200 páginas uma atrás da outra porque eu não consegui mais parar, sabe? Eu tava, meu Deus, né, desesperada, querendo saber o que ia acontecer. Outra coisa que eu acho importante mencionar é que o começo do livro ele é um pouco confuso, assim. Porque bem no comecinho, as coisas acontecem muito rápido. Então, assim, de repente aconteceu uma coisa, pula um ano, pula outro ano, sabe? As coisas acontecem bem rápido e é meio confuso, assim, até você pegar o ritmo da coisa que muda de lugar e muda de ano e muda de personagem e tudo mais. Então, assim, no começo é um pouco confuso, eu admito, assim, as primeiras, não sei, 50 páginas talvez, é uma coisa meio doidinha, assim, meio, né? Mas depois você acaba pegando o ritmo, né? Acaba entendendo como é que as coisas funcionam e depois também o livro não fica dando esses avanços tão grandes assim, em questão de, né, passou mais um ano, passou outro ano. Ele vai dar outros tipos de avanços, mas eu não vou entrar em detalhes para não dar spoilers. A leitura é super fácil. Como eu tinha comentado no vídeo anterior, é bem tranquilo porque é praticamente só falas, né? Tem poucas descrições, poucas coisas assim, né, de texto mesmo, o resto é praticamente só falas, então é bem rápido de ler, é muito, muito, muito rápido mesmo, muito fácil, assim, e os capítulos eles são bem curtinhos, né, geralmente eles têm tipo umas 2, 3 páginas, às vezes um pouco mais, às vezes até menos, então é sempre bem rápido, bem curtinho, e isso é bem bom, assim, né, porque ele dá aquela sensação de movimento, assim, sabe, no sentido de que é rápido de ler, você pode sentar ali por 10 minutinhos e ler uns 4, 5 capítulos, então dá aquela impressão de que você avançou um monte, assim, tipo, uau, eu li 5 capítulos, quando na verdade não é tanta coisa assim, mas eu acho que isso motiva a continuar lendo, né. Outra coisa que eu acho importante mencionar aqui nesse vídeo é que no começo eu senti uma certa dificuldade, assim, de me adaptar com os personagens, assim. Eles pareciam estar bastante diferentes do que eu imaginava, assim, o Harry não parecia ser tanto Harry, a Hermione não parecia ser tanto Hermione, o Rony não parecia ser tanto Rony, e assim por diante.
Então, assim, sabe, eu tava meio... não tava sentindo aquela coisa, assim, parecia que tava faltando a essência dos personagens. A partir de determinado ponto da história isso mudou um pouco, acho que lá pela página, não sei, 195, por ali, começou a ficar mais, assim, parecido com eles, sabe? Então, não sei, eu acho que talvez pode ser uma coisa minha, mas eu vi mais gente também até reclamando disso, assim, dizendo que o Rony não tinha nada a ver com ele, não sei o quê. Eu, na real, achei que ele tinha bastante a ver com ele em determinadas partes, né? Assim como Hermione e assim como Harry. Então, às vezes, assim, eu lia aquela coisa e eu pensava, isso é justamente o que um deles diria. E às vezes eu lia e pensava, nossa, eu nunca conseguiria imaginar um deles falando isso, sabe? Então é aquela coisa, assim, né, que, como eu comentei, eu acho que não foi de fato a J.K. que escreveu, né? Então, talvez por serem, né, outras pessoas, elas não captaram tão bem a essência de cada personagem, não sei. Mas assim, isso não é uma coisa que me incomodou no geral, sabe? Porque mais pro final, como eu disse, ficou super normal, assim, parecia de novo que era tipo a J.K. escrevendo. Talvez até foi ela que escreveu o final, não sei, mas acho que não. Mas ainda assim, eu acho que, sabe, com o tempo eles foram parecendo de novo os personagens lá de Relíquias da Morte. E outra coisa, então, que eu também quero mencionar é que eu realmente achei bastante emocionante o livro, assim, de fato, sabe? Eu tinha horas que eu ria, realmente eu pegava e ria com as coisas. Às vezes eu ficava, assim, meio apreensiva, assim, com medo, sabe? De que determinadas coisas acontecessem e tal. E aí chegou o final, então, ali no último capítulo, e quando terminou, assim, eu realmente, assim, sabe, escorreu uma lágrima, assim, no meu olho. Eu acho que talvez foi mais, assim, aquela sensação de acabou novamente, né? Porque isso já tinha acontecido em Relíquias da Morte, aquela sensação de, ok, agora nunca mais. E aí quando surgiu esse livro eu fiquei toda doida, assim, do tipo, yay, né? Mais uma chance de ler Harry Potter. E agora essa chance se foi de novo. Então, não sei se vai ter uma nova chance no futuro. Quem sabe aí decidam fazer mais uma peça, né? Se essa aí fizer muito sucesso, não sei. Mas, enfim, assim, eu achei bem legal, sabe? No fim das contas, eu gostei muito do livro e eu super recomendo, assim, independente do que você ouviu, assim, as pessoas falando mal, as pessoas falando bem, eu acho que quem é fã de Harry Potter tem que ler e concluir por si mesmo as coisas, sabe? Eu acho que eu poderia dizer, aconteceu tal coisa, e aí vocês iam se rebelar e pensar, meu Deus do céu, mas eu acho que é uma coisa que cada um tem que ler, sabe? Porque eu, inclusive, acabei sem querer pegando uns spoilers antes de ler, e eu já estava meio desesperada, assim, pensando, será que eu vou gostar de ler essa história? Será que eu deveria ler? Será que não é melhor deixar como tá? Eu gostei tanto de como as coisas ficaram, eu acho que talvez é melhor não mexer no que tá quieto, né? Só que aí eu pensei que, lógico, como fã eu não poderia deixar de ler, né? Eu deveria concluir por mim mesma e no fim das contas eu acho que valeu super a pena, porque aqueles spoilers me deixaram tão assim, ai meu Deus, sabe, o que estão fazendo com a história? Mas no fim das contas eu achei que tudo fez muito mais sentido do que parecia antes. Então, se você também acabou pegando uns spoilers, achando umas coisas malucas e tá achando que talvez não é uma boa leia, sabe? Se você acha que não vale a pena investir, porque agora ainda tá caro, espera o preço baixar e tal, mas eu acho que é importante dar uma lida, tirar suas próprias conclusões, ao invés de só ficar pirando aí com os spoilers que estão sendo lançados por aí. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar um like aqui embaixo e fiquem atentos que sexta-feira sai um vídeo cheinho de spoilers sobre esse livro. Um beijo e até a próxima!